Você já se pegou reagindo a uma situação com tanta raiva ou frustração que, quando tudo acabou, percebeu que não valia a pena? Aquelas palavras ditas no calor do momento. O estresse desnecessário com algo que poderia ser ignorado. E a grande pergunta é: por que deixamos essas pequenas coisas roubar nossa paz? Agora, imagine um cenário diferente. Imagine que nada mais no mundo pode tirar sua calma, não importa o que aconteça ao seu redor. Nada mais vai te abalar quando você se tornar imperturbável como uma rocha no meio de uma tempestade. Vamos explorar como alcançar essa força interior. Mas antes de seguir, pense: será que você está pronto para começar a mudar essa dinâmica? Está na hora de transformar sua mente e deixar o mundo ao seu redor se ajustar, não ao contrário. Imagine-se em uma situação onde tudo parece estar contra você. O trânsito está caótico, alguém te interrompe no trabalho com uma palavra atravessada e, em casa, um pequeno desentendimento se transforma em uma grande discussão. O que você faz? A primeira reação muitas vezes é a raiva. O calor da emoção, que vem com a necessidade de responder na hora, surge com uma intensidade tão forte que parece que a única maneira de seguir em frente é explodir, lançar a palavra de volta ou agir de forma impulsiva. Mas, e se eu te disser que o verdadeiro poder está em esperar? Isso mesmo, esperar. Dar um passo para trás antes de se lançar na reação imediata. Quando algo te provoca, você sente o impulso, a necessidade de se defender, de reagir, mas é justamente aí que você tem uma escolha: deixar a emoção guiar seus passos ou respirar e dar espaço para a razão. Quando você reage impulsivamente, o estrago é imediato, mas o impacto das palavras ou atitudes vai muito além do que você imaginava. Pense em quantas vezes você já disse algo no calor do momento e, ao refletir, desejou poder voltar atrás. O orgulho, a raiva, a frustração falam mais alto, e o que poderia ser uma pequena discordância se transforma em algo muito maior. Esse impulso é como um fogo que, quando alimentado, se espalha rapidamente e consome tudo ao seu redor. Mas se você deixar o fogo esfriar, ele se apaga sozinho, sem fazer mais estragos. Agora, imagine o cenário inverso, o silêncio. No momento da provocação, você escolhe não responder de imediato, apenas espera. Esse pequeno gesto de não reagir, de dar espaço ao silêncio, pode ser o maior escudo contra o que poderia te destruir por dentro. Quando você espera, você tem tempo para refletir, para medir suas palavras, para escolher a melhor reação e, acima de tudo, você demonstra autocontrole. O que antes parecia ser uma crise iminente, agora se transforma em algo que você pode lidar com calma. Você pode estar pensando: mas isso não é fraqueza? Na verdade, é exatamente o oposto. Reagir é fácil. Qualquer um pode fazê-lo. Controlar-se é uma verdadeira demonstração de força. Aqueles que se entregam aos impulsos estão à mercê de tudo o que acontece ao seu redor, sem controle algum. Já os que têm o domínio sobre si mesmos, que sabem esperar e escolher a melhor ação, são imperturbáveis, firmes, e por mais que o mundo ao seu redor desabe, permanecem de pé. Com o tempo, esse hábito de esperar, de não reagir no calor do momento, se torna natural. Você passa a se tornar alguém que não é guiado pelas emoções, mas que as reconhece e as usa a seu favor, sem permitir que elas ditem suas ações. Esse pequeno espaço de silêncio, onde você não reage imediatamente, é onde reside a verdadeira sabedoria e força. Refletir antes de agir não significa passividade. Não é ficar em silêncio o tempo todo sem se posicionar. Trata-se de escolher o momento certo para se expressar, para agir. Como uma árvore que balança ao vento, mas não se quebra, você vai se tornando alguém capaz de enfrentar qualquer tempestade sem perder a calma. E é nesse silêncio, nessa pausa antes de agir, que você encontra a verdadeira liberdade. Com o tempo, a diferença entre uma explosão impulsiva e a serenidade controlada vai ficando clara para você. Menos arrependimentos, menos desgaste emocional, menos perdas desnecessárias. Porque ao dominar a sua reação, você conquista a paz de espírito e a clareza que só a verdadeira força pode trazer. E tudo isso começa no momento mais simples: esperar antes de agir.
Em um mundo onde todos parecem ter algo a dizer, onde as redes sociais se tornaram palcos para opiniões constantes, o verdadeiro poder não está em falar, mas em observar. Imagine a cena. Você entra em uma sala cheia de conversas, pessoas trocando palavras, gesticulando, tentando fazer-se ouvir acima do barulho. Mas, enquanto todos falam, você escolhe um caminho diferente. Em vez de se lançar na conversa, você se mantém em silêncio, observando cada movimento, cada expressão, cada detalhe que passa despercebido por aqueles que estão apenas interessados em fazer barulho. Ao observar, você começa a perceber coisas que ninguém mais vê. O comportamento de uma pessoa que diz uma coisa, mas seu corpo revela outra. As entrelinhas, as pausas, os gestos sutis que falam mais do que qualquer palavra. A verdadeira sabedoria não está na pressa de responder, mas no tempo dedicado a entender, a absorver, a captar as nuances do que está acontecendo ao seu redor. Muitos acreditam que ser ouvido é o maior sinal de poder, mas, na verdade, quem observa com atenção tem o poder de entender mais do que qualquer um que se apresente como o centro das atenções. Essa postura exige paciência, disciplina, porque ela vem do silêncio e da calma. Não é sobre ficar em um canto, afastado dos outros, mas sobre se tornar alguém capaz de ler a sala, de perceber as intenções não ditas, os sentimentos que estão ocultos sob as palavras. E isso, meu amigo, é uma habilidade rara e poderosa. Veja como isso se aplica à vida cotidiana. Em uma conversa tensa, quando alguém começa a provocar ou desafiar, você tem duas opções: entrar na troca de palavras, tentar provar seu ponto ou respirar e observar. Ao fazer isso, você não apenas compreende melhor o que está em jogo, mas também se prepara para agir com mais clareza quando chegar o momento certo para intervir. O simples fato de não reagir de imediato já coloca você em uma posição vantajosa, porque você não está preso ao calor da emoção, mas sim ao conhecimento profundo do que realmente está acontecendo. Isso se aplica também às relações interpessoais. Quantos conflitos poderiam ser evitados se, em vez de respondermos impulsivamente, observarmos mais? As palavras são fáceis de dizer, mas as intuições que vêm com a observação revelam a verdadeira essência das pessoas. Quando você observa sem pressa de falar, você capta algo mais profundo que as palavras não conseguem expressar. Isso te dá uma vantagem estratégica, porque quem observa tem o poder de agir no momento certo, quando a ação é mais eficaz. Porém, observar não é apenas sobre os outros. Observar também significa olhar para dentro de si. Quantas vezes você já se pegou reagindo sem saber por quê? Ao observar seus próprios impulsos, você começa a perceber como as emoções surgem e desaparecem. Você se torna mais consciente de si mesmo, e essa autoconsciência fortalece seu controle emocional. Você começa a perceber quando está prestes a ser arrastado pela raiva, pelo medo ou pelo desejo, e tem a capacidade de escolher não seguir esse impulso. A observação interna se torna o ponto de partida para a verdadeira transformação pessoal. Em resumo, quem fala demais acaba se perdendo nas próprias palavras. Quem observa, aprende a ser mestre. E o maior mestre é aquele que entende o que está acontecendo antes de falar, antes de reagir. Essa habilidade de observar não é apenas um truque. É uma forma de viver mais inteligente, mais claro, mais conectado com a verdade. O silêncio de quem observa tem mais poder do que a fala apressada de quem quer provar algo. E é exatamente essa calma silenciosa que gera o respeito verdadeiro. O respeito que vem da sabedoria, da clareza e da capacidade de se manter inabalável em um mundo que sempre exige mais de nós. A vida nunca nos pede permissão para apresentar desafios. Ela simplesmente entrega obstáculos inesperados, problemas que surgem de onde menos esperamos, dificuldades que testam nossa paciência e força. Em vez de ver esses momentos como inimigos, o estoicismo nos ensina a vê-los como aliados no caminho para o fortalecimento da mente. Cada dificuldade que a vida nos impõe é, na verdade, uma oportunidade de treinamento mental. Imagine que toda vez que um desafio aparece, ao invés de reclamar ou sucumbir ao desconforto, você começa a mudar a forma como encara a situação. O atraso no trânsito,
ao invés de te deixar furioso, se torna um teste de paciência. A crítica injusta, em vez de ferir, vira uma oportunidade de fortalecer sua autoconfiança. Cada perda, cada frustração, cada revés é uma chance de treinar sua resiliência. Não se trata de ser insensível ou indiferente ao sofrimento, mas de transformá-lo em combustível para o crescimento pessoal. Essa mudança de perspectiva muda completamente a dinâmica dos problemas. Não mais uma reação passiva ou uma batalha contra o que não pode ser controlado, mas uma ação consciente de usar o que é inevitável para se tornar mais forte. O estoico entende que a vida, por mais difícil que seja, é uma série de testes diários, e o segredo está em como responder a esses testes. O desafio não é impedir que os problemas apareçam, mas aprender a usá-los para se moldar. Por exemplo, imagine a frustração de um dia ruim, onde tudo parece dar errado. A tentação é se deixar levar pela onda de raiva e desespero, mas, se você adotar a mentalidade estoica, verá que essa frustração é uma oportunidade para fortalecer a mente. A cada dificuldade, você está construindo uma resistência invisível, uma força silenciosa que ninguém vê, mas que fica mais forte a cada vez que você escolhe não se entregar ao caos exterior. A beleza desse processo está no fato de que não podemos evitar os problemas, mas podemos escolher como reagir a eles. Não há valor em se desesperar com o que não podemos controlar. O valor está em usar o que acontece para aumentar a nossa capacidade de lidar com os próximos desafios. Cada momento de desconforto se torna uma chance de treinar a mente, de reforçar o autocontrole e a clareza. Esse tipo de treinamento não ocorre de forma automática. Nosso instinto humano é fugir do desconforto, reclamar, buscar a solução mais fácil. Mas ao invés disso, o estoico escolhe a dor como professor. Cada dificuldade se torna uma escola onde você aprende a manter a calma, a pensar racionalmente, a reagir de maneira ponderada. Quando você consegue olhar para um problema e ver nele uma oportunidade de crescimento, você transforma a adversidade em algo útil e não em um obstáculo. Com o tempo, essa mentalidade vai se tornando natural. As dificuldades não desaparecem, mas o impacto delas diminui. Você começa a entender que não há problema grande o suficiente para te derrubar. A vida sempre trará mais desafios, mas com cada um você se torna mais forte, mais resiliente, mais imperturbável. Quando você começa a ver as dificuldades como oportunidades, a sua vida deixa de ser uma sequência de eventos que acontecem com você e passa a ser uma jornada de crescimento. E é nesse momento, quando você escolhe usar a dificuldade como treinamento, que você se torna verdadeiramente inabalável. Dentro de cada um de nós, existe uma força silenciosa que pode tanto construir quanto destruir. Ela não é algo tangível, mas se faz presente em todas as nossas decisões. Os impulsos, aquela raiva que explode de repente, o desejo repentino por algo que não precisamos, o medo que nos paralisa diante de uma oportunidade. Cada um desses impulsos surge como uma onda instantânea, rápida e intensa, levando-nos a agir sem pensar. Mas o que acontece quando nos deixamos guiar por esses impulsos sem controle? Eles tomam as rédeas da nossa vida. Imagine uma situação em que você está tomado pela raiva. Algo acontece, uma crítica injusta, uma ofensa, uma palavra atravessada e a vontade de responder na hora, de atacar de volta, é quase irresistível. O impulso é imediato, a emoção é intensa, e parece que o único caminho para aliviar a tensão é liberar essa raiva. Mas quando você se entrega a esse impulso, o que acontece? A raiva não resolve nada. Ela cria mais caos, mais desconforto, mais arrependimento. E no fim, o alívio momentâneo que ela traz é seguido por um vazio ainda maior. Agora imagine o cenário contrário. Em vez de ceder ao impulso, você respira, espera e dá espaço para a razão. A raiva vai embora. Ela perde a intensidade e você tem a chance de pensar claramente antes de agir. O que parece ser uma reação instantânea que vai resolver o problema, na verdade, é apenas uma armadilha que te afasta da solução. Quando você controla seus impulsos, você não só preserva sua paz, mas também ganha controle sobre sua vida. Os estoicos sabiam disso.
Eles entendiam que os impulsos são naturais, mas quem os domina se torna verdadeiramente livre. Quem cede aos impulsos, por outro lado, se torna um prisioneiro dessas forças internas. A raiva pode nos empurrar para palavras e ações que nos deixam com arrependimento. O desejo pode nos arrastar para comportamentos impulsivos que, após o prazer momentâneo, geram um vazio profundo. O medo pode nos paralisar, nos impedindo de tomar decisões que poderiam mudar nossa vida. Mas quando conseguimos controlar esses impulsos, conseguimos tomar as rédeas do nosso destino. A chave aqui é reconhecer o impulso antes de agir. Não é sobre eliminar os sentimentos. Isso é impossível. Todos nós sentimos raiva, desejo e medo, e isso faz parte da experiência humana. Mas dominar esses impulsos significa escolher como reagir a eles. A raiva pode ser transformada em ação firme, sem perder o controle. O desejo pode ser redirecionado para objetivos mais elevados. E o medo pode ser enfrentado com coragem, mesmo que em passos pequenos. Ao fazer isso, você constrói uma força interna que vai alicerçar sua vida. Esse controle não acontece da noite para o dia. É preciso treino constante. Cada vez que você resiste a um impulso, seja a raiva, o desejo ou o medo, você está, na verdade, fortalecendo seu autocontrole. Cada vez que você escolhe respirar antes de reagir, você se torna mais forte, mais capaz de agir com clareza e firmeza. E com o tempo essa prática se torna natural. Você se torna alguém que não é arrastado pelos seus impulsos, mas alguém que é guiado pela razão e pela sabedoria. E o impacto disso na sua vida é profundo. Você começa a perceber que, quando domina seus impulsos, as situações que antes te desequilibravam já não têm o mesmo efeito. As palavras agressivas, as tentações, os medos, eles não têm mais poder sobre você. Você começa a viver com uma confiança silenciosa, porque sabe que não precisa mais se entregar ao impulso para se sentir no controle. E isso gera respeito. As pessoas ao seu redor começam a perceber que você é alguém que não se deixa levar facilmente pelas emoções. Você se torna alguém que transmite estabilidade e segurança, não porque se esforça para manter o controle, mas porque ele vem de dentro. O que aconteceria em sua vida se, ao invés de se deixar dominar pela raiva, pelo desejo ou pelo medo, você escolhesse agir com calma e racionalidade? Como sua vida mudaria se você fosse capaz de se manter firme, mesmo quando tudo ao seu redor te empurrasse para a reação impulsiva? Quando você aprende a dominar seus impulsos, você descobre uma força silenciosa que poucos possuem, mas que todos admiram. Em nossa vida cotidiana, somos constantemente confrontados com decisões, grandes ou pequenas. Muitas vezes, essas decisões são tomadas sob a pressão das emoções. A raiva que explode após um comentário maldoso, o medo que surge diante de uma oportunidade desconhecida, ou até mesmo a ansiedade de querer fazer algo rapidamente. O problema surge quando deixamos essas emoções guiar nossas escolhas. O resultado é claro: decisões apressadas, imprecisas e, frequentemente, arrependidas. O segredo para evitar esse ciclo de escolhas impulsivas está em colocar a lógica à frente da emoção. Isso não significa ser insensível ou desconsiderar os sentimentos. Ao contrário, trata-se de usar a razão para organizar as emoções, de forma que elas não sobrecarreguem o processo decisório. Quando a emoção está no comando, tudo parece urgente, tudo parece uma crise. Mas a lógica nos oferece algo diferente: distância, clareza e perspectiva. Imagine que você está no meio de uma situação tensa, talvez no trabalho ou em uma discussão com alguém próximo. O impulso imediato é reagir, falar algo no calor do momento, responder na mesma moeda. Mas se você conseguir, mesmo que por um breve momento, dar um passo atrás e respirar, a lógica começa a tomar o comando. A emoção quer agir de forma rápida, intensa, talvez até sem pensar nas consequências, mas a lógica te dá tempo para observar, analisar e pesar as consequências antes de fazer qualquer coisa. A lógica funciona como uma luz em meio à neblina. Quando estamos tomados pela emoção, tudo ao nosso redor parece confuso e impreciso. Nossas decisões podem ser guiadas pelo pânico ou pela urgência do momento.
mas a lógica nos permite olhar para o cenário com clareza, como se estivéssemos em um terreno elevado, vendo a situação de longe, sem nos deixarmos arrastar pela turbulência do presente. Com a lógica, podemos ver além da tempestade emocional e tomar decisões mais firmes, mais seguras e mais sensatas. É fácil se deixar levar pelo calor da situação, mas é a lógica que nos proporciona a habilidade de avaliar as coisas com clareza, de pensar nas implicações a longo prazo. Antes de agir, pergunte-se: isso é realmente necessário? Qual é o impacto dessa decisão daqui a um mês ou a um ano? Essa decisão me aproxima ou me afasta do que eu considero essencial? Essas perguntas simples podem fazer toda a diferença. Elas interrompem o fluxo da emoção e trazem a racionalidade de volta. Ao tomar decisões com base na lógica, você evita muitas das armadilhas da emoção, que muitas vezes nos empurram para ações que não queremos ou que são prejudiciais. Um exemplo comum disso é o impulso de comprar algo por desejo momentâneo. O prazer imediato pode ser tentador, mas quando você se dá o tempo de analisar, racionalmente, percebe que aquela compra pode não ser necessária ou até prejudicial a longo prazo. A lógica também ajuda a se preparar para o futuro, algo que os estoicos praticavam com maestria. Eles antecipavam dificuldades e treinavam a mente para reagir de forma racional, não importa o que acontecesse. Isso não significa viver no medo ou na preocupação constante, mas estar preparado mentalmente para lidar com o que vier, sem se deixar arrastar por emoções descontroladas. Ao fazer isso, você ganha um grande poder. O poder de agir com sabedoria, não com pressa. O poder de ver as coisas com clareza, sem ser influenciado pelo turbilhão das emoções do momento. Esse exercício de priorizar a lógica sobre a emoção não é fácil. Somos naturalmente propensos a agir por impulso, e a emoção pode ser uma força poderosa, mas como qualquer habilidade, a prática constante torna essa escolha mais natural. Com o tempo, você começa a perceber que a razão não só te protege, mas te torna mais forte, mais resoluto e mais seguro de si. Pense nas últimas decisões que você tomou. Quais delas foram influenciadas pela emoção? Como seria diferente se você tivesse tomado o tempo necessário para aplicar a lógica antes de agir? Ao fazer isso, você começa a perceber que a lógica não só melhora a qualidade de suas decisões, mas também constrói uma vida mais equilibrada e mais bem controlada, onde a razão e não a emoção é quem guia seus passos. Quantas vezes você se frustrou por esperar mais das pessoas? Criamos em nossas mentes uma ideia de como os outros deveriam agir, o que deveriam dizer, ou até como deveriam nos tratar. E, quando a realidade não corresponde a essas expectativas, nos sentimos decepcionados, magoados e até irritados. O que você talvez não tenha percebido é que, ao esperar demais dos outros, você coloca sua paz nas mãos de pessoas que, muitas vezes, nem sequer sabem ou têm capacidade para corresponder a essas expectativas. E quando isso acontece, você perde o controle da sua própria felicidade. Aqui está a grande chave. As expectativas sobre os outros são uma das principais fontes de frustração. O problema não está no comportamento dos outros, mas na distância entre o que você imaginava que eles seriam ou fariam e o que realmente fizeram. Quando você espera algo de outra pessoa e ela não cumpre, o sentimento de frustração surge porque, em algum nível, você acreditou que o outro estava na mesma página que você. E quando isso não acontece, é como se a realidade tivesse te enganado. Mas a verdade é que, ao esperar o melhor de todos, você acaba construindo uma prisão emocional. O estoicismo nos ensina a reduzir as expectativas. Não se trata de se tornar indiferente ou perder a esperança nas pessoas, mas de compreender que ninguém é perfeito e que cada um carrega suas próprias limitações, falhas e inconstâncias. Se você entrar em qualquer relação com a expectativa de que todos sempre vão ser justos, leais e atenciosos, você está se preparando para ser desapontado. As pessoas vão errar, falhar, esquecer, mudar de opinião. Não porque são más, mas porque são humanas. E esse erro não é algo para te ferir pessoalmente, mas para te mostrar que o único comportamento que você pode controlar é o seu. Quando você reduz a expectativa,
Você não se torna frio ou indiferente, mas realista. Você aprende a valorizar o que é bom nas pessoas, sem esperar que elas se encaixem em um molde idealizado. E isso não te torna uma pessoa amarga, mas alguém mais livre. Livre para agir conforme seus próprios princípios, sem depender das reações ou da aprovação de terceiros. Em vez de criar um campo minado de expectativas que o outro tem que cumprir, você constrói um espaço onde a paz é mantida, independentemente das falhas alheias. Pense em quantas vezes você se frustrou porque alguém não fez algo que você achava que deveria ter sido feito. Seja em relacionamentos pessoais ou profissionais, a expectativa de que todos cumpram um papel específico pode se tornar um fardo insustentável. No entanto, quando você se desapega dessas expectativas, você passa a ver as falhas dos outros como algo natural, não como uma falha pessoal contra você. As pessoas são imperfeitas, e entender isso te liberta da armadilha da decepção constante. Essa mudança de perspectiva também te ajuda a cultivar relações mais autênticas, porque quando você não exige perfeição, dá espaço para que o outro seja quem realmente é. Ao invés de estar sempre cobrando do outro, você passa a valorizar as qualidades reais, sem sobrecarregar as relações com pressões desnecessárias. Relacionamentos baseados em aceitação são mais duradouros e mais satisfatórios, porque são fundamentados na autenticidade, não nas expectativas irrealistas de como alguém deveria ser. Reduzir a expectativa sobre os outros também tem um impacto profundo sobre como você lida com críticas e injustiças. Quando você se prepara para o fato de que os outros podem falhar ou agir de maneira egoísta, você reduz o potencial de dor causado por isso. Ao mesmo tempo, você ganha mais controle emocional, porque em vez de reagir com frustração, você reage com compreensão e resiliência. Você age por convicção, não por retorno. Age com justiça, porque acredita no que é certo, não porque espera que o outro reconheça ou agradeça. O quanto das suas frustrações vem das expectativas que você tem sobre os outros? E se, ao invés de esperar deles algo que nunca poderá ser atendido, você se libertasse dessa expectativa, o que mudaria na sua paz de espírito? Reduzir as expectativas sobre as outras pessoas não significa desistir delas, mas aceitar sua humanidade. E ao fazer isso, você descobre a liberdade que vem com a aceitação. A vida se torna mais leve e as relações se tornam mais reais e profundas. Parabéns por ter ficado até o final. Você está dando um passo importante em direção ao seu crescimento pessoal e intelectual. E isso é algo para ser celebrado. A busca pela sabedoria e pela paz interior é um caminho contínuo, e você está no caminho certo. A transformação começa quando você decide agir e se comprometer com a sua própria evolução. E hoje, você fez exatamente isso. Agora, eu quero saber de você. O que mais te impactou nesse vídeo? Se você não souber o que escrever, comente gratidão para que possamos saber quem ficou até o fim. Seu engajamento é essencial para mantermos essa comunidade viva e crescente. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque ao fazer isso, você continuará recebendo conteúdos poderosos que vão ajudar a fortalecer ainda mais sua mente e seu espírito. E para te ajudar ainda mais nessa jornada, deixaremos mais 2 vídeos recomendados ao final, com novos conhecimentos que, com certeza, farão a diferença na sua vida. Não perca! Vamos continuar juntos nesse caminho de aprendizado e transformação.